Olá, pessoal. Estamos de volta. Hoje aqui falando sobre os princípios aplicados ao tratamento de dados pessoais. Uma aula muito importante, talvez um direcionador para vocês entenderem toda a lei, tá? Vai ajudar bastante em vários aspectos mais para frente, né? Aqui os princípios a gente fala no comecinho da lei, mas quando a gente vai entrando para os outros artigos, indo mais para o meio, para o final da lei, você vai ver que esses princípios que eu vou apresentar estão sempre presentes, tá? Mas antes de iniciar o conteúdo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aí? O que estão achando? Estão olhando para o lado e vendo dados em muitos lugares e tratamentos e o que tem que ser modificado? E já pensaram no dia a dia profissional de vocês? Ou vocês têm se colocado muito, né, nessa posição de titular de dados e o que as empresas estão fazendo com os seus dados, como os seus dados estão sendo tratados? Alguém chegou a entrar em contato com alguma empresa pedindo algum tipo de explicação ou retirando as suas informações de um site, né, cancelando alguma coisa? Aconteceu isso? Está tendo alguma mudança no comportamento ou na forma como vocês pensam sobre tudo isso? Por favor, me contem, vou adorar saber, tá? Comigo aconteceu isso e acontece até hoje. Então vamos ver o que tem modificado aí no comportamento ou no pensamento de vocês, tá bom? Bom, vamos lá falar sobre os princípios. Talvez a melhor pergunta para começar essa aula seja assim: mas de onde é que saíram esses princípios? Né? Princípios na lei, mas quem disse que isso é um princípio? E aí tem toda uma base para isso, tá, gente? É super importante. Acredito que todos conheçam, né, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Os países mais ricos fazem parte dessa organização e muitos países que não estão dentro desse grupo gostariam de fazer parte do grupo porque eles passam a ter alguns benefícios, né? Desde negociação com outros países, para importação, exportação, enfim, e a forma também como ele é visto por quem está no grupo e quem também não está no grupo. Enfim, a OCDE, entre algumas condições que ela coloca para que um país faça parte do seu grupo, né, uma nação faça parte do seu grupo, ela diz que um país precisa ter a LGPD, né, precisa ter uma lei de privacidade de dados, tá? E essa lei ela não precisa somente existir, ela tem que ser cumprida, tá? Então, é interessante porque eu até coloco aqui embaixo para vocês, olha, é preciso aprovar nada menos que 245 instrumentos legais, leis ou princípios que endossem os princípios defendidos pela organização. Um desses 245 instrumentos legais é justamente a lei, né, ou a proteção de dados pessoais, tá? Então, há um interesse de muitos, né, principalmente quando para a aprovação da lei, para a lei entrar em vigor, para que o Brasil esteja com mais um instrumento aí, né, com mais um pré-requisito cumprido, né, para fazer parte desse grupo aí, para fazer parte dessa organização, ok? E aí, a própria OCDE, ela tem princípios estabelecidos que falam, né, que direcionam a base, né, basilares para a elaboração das leis de proteção de dados. Então, como o Brasil ele tem todo esse interesse de fazer parte dessa organização, os benefícios, tem diversos benefícios que acabam sendo acarretados aqui, entrando para esse grupo, né, para essa organização, tem toda uma ideia, tem toda uma ideia de que, poxa, se eu construo a lei baseada nos princípios que a própria OCDE coloca, que são princípios basilares para a privacidade de dados, então eu vou considerar o que a OCDE fala. Entendem? Percebem como as coisas vão se encaixando? Eu até coloquei o link aqui para vocês, caso vocês queiram entrar para ter mais informações sobre isso que eu falei, ok? Com isso, a LGPD, é baseada nesses basilares que a OCDE coloca. A LGPD apresenta 10 princípios. Não precisa decorar, vocês vão ver que uma coisa vai puxando a outra e no final a gente vai fazer uma conclusão que vai fazer sentido para vocês, tá? Mas a LGPD apresenta 10 princípios. Olha,
eu vou falar um por um detalhado, tá? O princípio da finalidade, o princípio da adequação, necessidade, acesso livre, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. É muito interessante quando a gente compreende os princípios, porque quando você vai lendo os artigos da lei, cada artigo, e você percebe tudo que você tem que fazer, você vai encaixando todos os princípios lá dentro, de cada artigo. Talvez alguns fiquem mais gritantes que o outro, mas os 10 princípios, eles são falados de forma óbvia ou não óbvia, durante toda a leitura que vocês fizerem da lei. E é muito bacana, tá, gente? Bom, enfim, é um tema que eu gosto bastante, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados é algo que me interessa muito, mas toda vez que eu olho esses princípios, eu vejo um certo tipo de... Talvez eu exagere, tá? Mas um certo tipo de perfeição, sabe? Algo que realmente se encaixa, se completa e que dá um sentido que a privacidade de dados deveria realmente ter, né? Dá uma segurança para o titular de dados que ele realmente deveria ter, né? Então, vamos ver um por um e depois vocês vão me falar o que estão achando de cada princípio, tá? Um princípio muito importante, e é difícil falar qual o princípio mais importante, então todos eu vou falar que é muito importante, tá, gente? Mas o princípio da finalidade, ele é um princípio muito básico, assim, sem ele quase nada acontece, vamos colocar dessa forma, né? Porque o princípio da finalidade diz que, né, no artigo 6º da LGPD, ele coloca assim, a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos, informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, o que é que o princípio da finalidade fala? Que todo dado coletado deverá ter, no momento de seu colhimento, a informação clara do que será feito com ele. Então, qual é a finalidade que você está coletando esse meu dado? O que você quer com ele? O que você vai fazer com ele? Então, a finalidade de cada dado coletado precisa ser informada ao titular de dados no momento da coleta. Tá? Pode até ser um pouco anterior à coleta, né? Você, olha, vou coletar seus dados vão ser utilizados para isso, etc. Mas não pode ser após a coleta. Quando o titular de dados ele entrega os seus dados, né, sob a nossa responsabilidade, ele tem que saber o que faremos com ele. Então, o primeiro princípio é o princípio da finalidade. Nossa, Thaís, mas você falou que cada dado tem que ter a finalidade. Gente, cada dado. O que pode acontecer é que quando a gente fizer um levantamento dos dados que a gente trata naquela empresa, em privada, pública, na nossa empresa pública, na Universidade Federal de Sergipe, possa ser que a gente encontre categorias. Então, olha, esses dados aqui, 2, 3 dados, eles são utilizados com essa finalidade, para essa finalidade. Já esses outros dados, por mais que eles também sejam utilizados aqui, mas eles também poderão ser utilizados para outra finalidade. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter que apresentar, sim, para o titular de dados, cada dado e cada finalidade. Certo? Segundo princípio da adequação. Ele também está previsto no artigo 6º, né, que é onde a gente fala dos princípios, tá? E o conceito empregado aqui é o seguinte: compatibilidade do tratamento com a finalidade informada, de acordo com o contexto do tratamento. Então, o que é o princípio da adequação? Quando a gente fala para o titular dos dados qual é a finalidade que a gente vai ter com aquele tratamento, com o dado dele, né, o porquê a gente está pegando o dado dele, aí a gente pegou o dado, ok? Ele sabe por que a gente pegou o dado. Mas quando a gente está aqui dentro com esse dado, a gente precisa fazer toda a adequação necessária, ou seja, ele precisa ser compatível com o que eu disse realmente. Ah, mas Thaís, a gente não vai mentir, não, mas sabe o que pode acontecer, gente, né? E o princípio da boa-fé também é muito, muito comentado, tá? Mas eu não acho que seja má-fé, mas é um cuidado, talvez, pela falta de conhecimento que muitos possam ter, né? Se eu coleto um dado para uma finalidade
tá? Mesmo que seja uma finalidade, sabe, de acordo com o nosso propósito, como empresa pública, etc, etc. Mas, se acontece alguma coisa na nossa história, na nossa evolução, nos nossos procedimentos, que eu vá utilizar aquele dado para é que a gente volte para o titular de dados e fale, né, em outras palavras, de uma forma mais refinada, mas que fale assim: olha, titular, lembra quando eu peguei esses dados aqui? Então, a finalidade que eu tinha era essa, mas agora eu vou utilizar ele para outras coisas, para outro tipo de tratamento. Se for um tratamento que ainda se encaixa em nosso propósito, eu continuo sem precisar do consentimento dele, por exemplo. Somos uma empresa pública, não precisamos de consentimento de forma geral. Tá? Mas se eu pegar aquele dado para tratar ele de uma outra forma, por exemplo, para compartilhar com uma outra empresa que não esteja necessariamente completando, né, contribuindo para o trabalho que a gente já faz, é um tipo de complemento que a empresa parceira possa fazer, né? Talvez eu precise do consentimento dele, talvez. De qualquer forma, se eu não disse que ia compartilhar o dado dele com uma empresa privada, e eu passei a compartilhar, eu vou começar a compartilhar, eu tenho que avisar ele antes disso acontecer. Entenderam? Então, o dado, ele precisa ser realmente, o tratamento do dado, ele precisa realmente apresentar uma adequação com a sua finalidade. O contexto do tratamento, ele deve casar com a finalidade. Um outro princípio que é o princípio da necessidade. Eu adoro esse princípio, gente. Eu acho que torna ele tão mais fácil para o nosso dia a dia. Eu acho que a gente vai conseguir reduzir tantas coisas em tantas empresas, em coleta de dados. Porque ele diz o seguinte: a coleta de dados deve ser de maneira restritiva, prezando pelo tratamento de dados pessoais estritamente necessários ao atendimento da finalidade pretendida. Tá? Dispensa a coleta excessiva, que aqui a gente fala muito que é o princípio da necessidade, que é o princípio da minimização. Eu já cheguei a falar com vocês sobre isso bem superficialmente, mas é realmente coletar dados, né, tratar dados que a gente precise, não precisa pegar dados que vão ficar lá preenchendo uma ficha, porque aquela ficha existe há 50 anos e sempre foi assim. Precisa ser reanalisado. Será que os dados que são coletados realmente são necessários? Isso é muito importante. E pode acontecer de cada unidade ter uma necessidade diferente numa mesma empresa. Percebem isso? Então, em todos os momentos que dados forem coletados, tudo isso precisa ser reanalisado, para que a gente consiga realmente aplicar esse princípio da necessidade. Utilizar dados pessoais somente que serão necessários para o tratamento. Tá? Quarto princípio, o princípio do livre acesso, que não é nada novo aqui. A gente já a gente já falava sobre isso em outras leis, né? Na Europa aconteceu isso também, eu falei para vocês lá na nossa primeira aula. Quando a gente vai para os Estados Unidos também a gente vê algumas questões, e aqui no Brasil também. Porque o princípio do livre acesso, ele diz o seguinte: o titular dos dados tem o livre acesso para consultar de forma facilitada e gratuita a forma e duração do tratamento, bem como sobre alguma integralidade dos seus dados. O titular dos dados, ele deve ter o livre acesso, inclusive se ele precisar modificar fazer algum tipo de correção, que a gente fala bem sobre isso depois, mas o livre acesso é muito importante. Que dados que você tem meu? Por quê? O que é que você sabe sobre mim? Isso é bom, isso tem que estar claro para ele, tá? E aí eu até complemento, a ideia é que a ideia é que o titular ele seja informado, comunicado em relação ao tratamento dos dados de forma fácil, que seja de uma compreensão tranquila, sem aquela ideia de, por exemplo, aquela política de privacidade, sabe, que a gente vê em muitos locais, principalmente em sites, com aquelas letras desse tamanho, que tem um monte de palavra que confunde muitas vezes a leitura e que é gigante, que faz você só clicar lá embaixo, né? É aquela velha história que a gente aprendeu com os nossos avós, com os nossos pais lá atrás, gente. A gente não lê, a gente não assina nada sem ler. Aquele clicar é como se você estivesse dando o consentimento, ou você estivesse dando ciência. Né? Você sabe o que vai acontecer. E tem alguns contratos por aí, mundo afora desses sites, hein, gente, que
Se a gente lesse com cuidado, a gente não abriria o site mais nunca, tá? Porque é complicado, é difícil saber de fato o que farão com os nossos dados, tá? Então, o livre acesso é muito importante para que as pessoas continuem sempre tendo conhecimento, né, que possam consultar os seus dados, né, que estão sendo tratados. Tem até algo interessante aqui, né? Porque o artigo 19 da LGPD, ela dá um prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Porque às vezes o dado ele não está de forma acessível, né? Ele não está disponível a qualquer momento para o titular. Questões de sistema, questões de burocracias internas, algo desse tipo. Mas ela coloca aqui um prazo específico, tá? Caso o titular venha requerer uma informação em relação aos dados dele que são tratados, a lei coloca aí esse prazo de 15 dias para que a gente, né, dê uma resposta para o titular, tá? Apresente, na verdade, os dados dele, ok? O quinto princípio, né, é o princípio da qualidade dos dados, né? Aqui a gente já fala que o titular dos dados tem o direito de correção, acaba completando aquele outro anterior, né? Correção de dados que estão incompletos, ou que estão desatualizados, ou informações, né, ou informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento dos seus dados, enfim. Então, toda essa parte, assim, da qualidade dos dados, de corrigir os dados, de apresentar e compartilhar os dados da forma mais correta possível, né, de forma qualitativa, acaba, né, sendo mais um princípio que vai nortear toda a lei, tá? Então, a ideia aqui é garantir exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados sempre que for necessário, né, a depender até de mudanças de finalidade do tratamento, tá? Quinto princípio, chegamos na metade dos princípios. O sexto, que é o princípio da transparência. Difícil dizer, né? Lembra que eu falei para vocês que era difícil de dizer qual era o mais importante, enfim. Mas o princípio da transparência, particularmente falando, ele é um queridinho. Eu acho que a transparência está em tudo. Eu simpatizo muito com essa ideia de que a transparência melhora as relações, deixa tudo mais claro, né? E acho que a privacidade de dados tem muito a ver com isso também, tá? Então, o texto que vem na lei falando sobre o princípio da transparência, né, a ideia do que é colocado é que os titulares, eles têm o direito de ser informados sobre a coleta e uso do seu dado pessoal, incluindo o seu propósito para processar os dados, seu período de retenção, e até mesmo com quem são compartilhados. Aí vocês podem falar para mim agora, mas Thaís, a gente não já viu isso em outro princípio? Talvez, e aí talvez vocês estejam pensando agora de uma forma mais harmônica em relação a todos esses princípios que foram apresentados até agora. E é essa a ideia. Os princípios, eles são tão complementares, gente, que às vezes é até difícil separar um do outro na própria lei. Porque a impressão que acaba nos dando, quanto mais a gente vai tendo contato com a lei, né, e com vários procedimentos nas empresas, é que é como se os 10 princípios fossem uma coisa só, e estivessem em tudo relacionado a tratamento de dados, ou deveriam estar, ok? Então, sexto princípio, transparência. Sétimo princípio é o princípio da segurança. Aqui a gente já vai um pouquinho mais além em informações. A gente vai ter uma aula que vai falar só sobre essa questão da segurança, tá? Quase lá no final do curso. Aqui o princípio fala o seguinte: os dados deverão ser tratados de uma forma que garanta a devida segurança e confidencialidade, incluindo para evitar o acesso de dados pessoais e equipamentos utilizados para o seu tratamento. Né? Então, pessoas que acessem os seus dados, que são pessoas inadequadas, pessoas não autorizadas, ou algum tipo de equipamento que venha comprometer a segurança dos seus dados, tá? Então, o que a gente pensa? Nós, como controladores, né? A empresa como controladora. Quando ela se propõe a tratar dados das pessoas, ela tem que garantir a segurança daqueles dados. Os dados não são as maiores riquezas, gente? O dado não é o novo petróleo? Então, quando a gente pega o nosso dado e entrega na mão de alguém, esse alguém deve garantir que terá toda a segurança necessária para que esse dado esteja sempre seguro ou sempre utilizado da forma correta.
tá? Quando a gente fala da segurança, e aí a gente vai ter essa aula falando sobre isso, vocês vão ver tudo que envolve um sistema de segurança de dados, né? Algumas questões específicas que a gente vai considerar para fazer essa parte aqui e atender esse princípio. O princípio 8, né, que é o de prevenção, isso também é muito importante. A gente não precisa, o princípio 8, ele fala assim, olha, não precisa dar errado para a gente fazer. A ideia é que a gente tenha ações preventivas antes do dano ocorrer. Então, que a gente sempre tenha um trabalho se precavendo de potenciais riscos aos dados. E que aí acaba complementando essa ideia da segurança. Tá? Então, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. E podem ser tanto tipos de dano, gente. Pode ser um dano ocasionado por uma invasão de um hacker. Então, dá para garantir 100%? Não dá, nenhum sistema é 100% seguro, já comentei isso com vocês e acredito que vocês saibam. Mas dá para a gente tentar melhorar a segurança de várias formas. Tá? Colocando alguns sistemas, fechando algumas portas, enfim, dá para trabalhar com isso, tá? Mas não é só esse tipo de dano que existe, né? Existe também os danos, riscos, por exemplo, riscos cometidos por pessoas, né? Procedimentos inadequados que são cometidos por pessoas. E talvez um dos motivos seja a falta de conhecimento. Por isso que programas como esse, um curso como esse na universidade, acaba entrando aí no bloco, né, da conscientização, do programa de conscientização e informação que o controlador deve dar e passar para todos os seus funcionários, servidores, enfim, para todo mundo, para os seus agentes de tratamento que cuidam dos dados das pessoas. Então, eu vejo muito com essa ideia de que até uma ação como essa, de um curso de extensão, que dá mais informações sobre a LGPD, eu já vejo muito como uma adoção de uma medida preventiva. Um tipo, tá? Porque envolve muito, né? Para a gente fazer, a gente tem que saber, tá? Mas aí já envolve também a parte de tecnologia, né? Envolve estrutura física, talvez, a depender, né? Lembra do arquivo lá naquela sala úmida e tal? Então, tudo isso também envolve. Então, o princípio da prevenção, ele acaba andando aí juntinho, gente, com o gerenciamento de riscos, tá? Existe até um trabalho na universidade muito bem feito que está sendo feito, muito bem feito que está sendo feito, sobre o gerenciamento de riscos. A ideia é realmente mapear todos os processos e aí analisar os dados que são tratados nesse processo e fazer o mapeamento do risco. Quais riscos existem aqui ao tratar esses dados nesse processo? Olha, existe risco disso, 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 disso. Ok, qual é a chance disso acontecer? A chance é essa. A gente pode dar números para isso. E qual é o impacto que isso pode ter? E aí, quando a gente começa a ver a chance, né, e o impacto, a gente começa a ver os maiores riscos que tem dentro da organização. E aí, o princípio da prevenção, ele pode ser melhor trabalhado se tivermos realmente um trabalho sendo feito em conjunto, tá? Para que os dados não passem por uma situação que fiquem desprotegidos, né? A gente aumente a chance, melhor falar assim, a gente aumente a chance dos dados continuarem protegidos porque estão sob a nossa guarda. Ok? Quase lá. Chegamos ao 9º princípio, que é o princípio da não discriminação. Esse princípio fala o seguinte: a impossibilidade de realização de tratamentos para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Eu sei que parece óbvio, mas é importante ter ele aqui. Então, os dados não podem ser tratados assim. Se for para gerar algum tipo de fim discriminatório, eles não podem ser tratados dessa forma. Por isso que o tratamento dos dados pessoais sensíveis tem que ser tão cuidadoso, tá? Então, eu complemento para vocês. Ó, não é dizer que nunca poderá ter uma setorização de tratamento de dados, mas somente poderá ocorrer se tal restrição em condições específicas e previstas, né?
estejam dentro, por exemplo, de alunos optantes por cotas. A gente pode trabalhar com base nisso. Mas espera aí, eu tenho lá os dados trabalhados de determinados alunos que apresentam uma raça, representam uma raça dele, ou que mostra que ele utilizou, né? Ele entrou na universidade ou em um curso pela lei de cotas. O que você vai fazer com aquela informação, gente? Vocês vão divulgar para todo mundo? Vocês vão compartilhar com qualquer um? Isso vai ficar disponível para todo mundo? Não! Então, a gente tem alguns limites quando a gente trata isso, porque se a gente pegar esses dados e tratar para fins discriminatórios ou que podem gerar fins discriminatórios, aí a gente não está atendendo esse princípio, porque o tratamento de dados não pode gerar discriminação. Certo? E o 10º e último princípio, que é o princípio da responsabilização, né? Demonstrando aqui pelo agente a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. É algo que eu sempre falo, né, quando eu discuto com colegas, quando a gente fala sobre governança, e a gente vai falar em breve sobre governança de dados, apesar de ser pouco, é um curso introdutório, mas a governança de dados ela está diretamente relacionada com a LGPD. A LGPD fala de governança de dados, tá? Nós temos governança na universidade, nós temos um comitê de governança e vários trabalhos estão sendo realizados, ok? Mas quando a gente fala de responsabilização, quando a gente fala de demonstrar as medidas, eu falo muito sobre gerar evidências. Isso é muito importante, principalmente para uma instituição pública como a nossa. Então, tudo que a gente faz para que estimule o cumprimento da lei, isso precisa ser evidenciado de alguma forma. Porque tudo que a gente fizer, tudo que uma empresa fizer, não quer dizer que não vai acontecer nenhum delito. Porque a gente não consegue ter controle absoluto de tudo. Mas a partir do momento que eu tenho diversas ações, que eu evidencio essas ações, que eu coloco no meu portal de transparência o que está sendo feito, coloque no meu site, enfim, que eu deixe isso de forma pública, eu estou mostrando para toda a sociedade que eu estou fazendo a minha parte, ou que eu estou pelo menos tentando fazer a minha parte. E se houver algum problema, ok? Pode ser que quando a autoridade nacional olhar para a gente, ela fale assim, olha, houve o problema, precisamos ter algum tipo de trabalho para que isso não aconteça mais. Porém, eu estou vendo aqui o que vocês fizeram. Houve? Sempre essa tentativa, vocês estão trabalhando para isso. Então, ao invés de a gente receber, por exemplo, uma penalidade de suspensão de algum tipo de atividade que a gente tenha, por exemplo, né, pensando no extremo, né, talvez a gente receba uma advertência, que é horrível, é péssimo, ninguém quer ser advertido, claro. Mas, quando a gente mostra que a gente está fazendo a nossa parte, quem está do outro lado talvez veja isso com outros olhos. Então, não é mostrar o que a gente não fez, mas é mostrar o que a gente faz. É mostrar realmente nossas tentativas. Então, demonstrar, olha que importante, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e cumprimento das normas. Proteção dos dados pessoais, inclusive a eficácia dessas medidas, mostrar os resultados que nós estamos tendo, o que melhorou, o que aconteceu, né? Então, o controlador ou o operador que tratam esses dados, eles vão se responsabilizar por isso. Eles vão realmente comprovar a efetividade e a observância da proteção de dados pessoais que eles estão tendo. Isso precisa ficar claro. Certo? São esses 10 princípios. Fecho aqui a aula, colocando para vocês o seguinte, tá? Conseguiram visualizar alguma sinergia entre os princípios? Até falei um pouquinho, né, gente? Já dei uma dica lá no meio. Mas vocês percebem, né? De novo, que a coisa vai se complementando, que vai fazendo sentido. Parece que eles se repetem. E aí eu vou colocar uma percepção que eu tenho, eu quero ouvir de vocês, né? Lá no nosso fórum, nosso chat, enfim, quando a gente começar a discutir sobre essa aula, tá? Vocês enxergam transparência em tudo, gente? Porque quando eu olho para a lei, eu só vejo, não é só vejo, mas eu vejo muito evidente a questão da transparência.
Eu fico com essa impressão de que praticamente em todos os artigos a palavra transparência pula, e ela não está lá muitas vezes. Mas eu fico com essa sensação, né? Transparência, segurança, mas eu não sei, acho que ainda a transparência grita mais para mim, tá? Então, por favor, eu quero saber a percepção de vocês para ver até que ponto, né, a gente fica tão bitolado com alguma coisa, de querer ser transparente, de mostrar evidências, de deixar claro para o titular precisa saber, ele é o dono do dado, então ele tem todo o direito de saber o que vai ser feito, ou o que é o tratamento dos dados, né, que a gente vai fazer com os dados pessoais dele. Certo? Por hoje a gente fica por aqui. Próxima aula tem mais, se preparem que a próxima aula a gente vai falar de um tema muito importante na nossa lei. Tá bom? Tchau, tchau, até mais.